Boa noite, mulherada, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas para essa live Inspire-se. Hoje eu quero que vocês se inspirem com a história de uma aluna minha, uma mulher muito parecida com a maioria de vocês aqui, e a gente vai bater um papo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live de hoje. Boa noite, Deise. Boa noite, Solange. E olha só, mulherada, antes que eu me esqueça, deixa eu fixar aqui nos comentários a oportunidade para vocês, porque as inscrições do meu programa Meet, o Método Treinamento Integrado, estão abertas. Então, se você deseja, ser minha aluna, basta você colocar aqui, digite eu quero, e aí você vai receber uma mensagem minha lá na sua caixinha de mensagens, tá bom? Eu vou por aqui, peraí. E mulherada, vamos fazer o seguinte? Quem aqui conhece uma mulher mãe? Uma mulher que não tem tempo para si. Uma mulher que executa 1000 tarefas. Uma mulher que tá assim, desesperada, estressada, tá aumentando peso, tem dores no corpo. Você vê que essa mulher precisa de ajuda. Alguém conhece uma mulher assim? Ou é a própria? Levanta a mão. Quem conhece, levanta a mão. Ou quem é uma mãe que tá assim, levanta a mão. Bora, Lúcia, boa noite. Quem conhece uma mãe que tá assim hoje? Ou quem é uma mãe que tá aqui comigo ao vivo e está desse jeito? Alguém? Sim ou não? Tem alguém aí? Dona Emi, boa noite. Solange, eu. Alcione, eu. Bom, Terezinha, eu. Maria Lúcia, eu. Marta, eu mesma. Nossa Senhora, mulherada. Então, olha só. Lúcia, se todas vocês são mães, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a história dela. E se você tem uma mãe que você conhece, clica aqui nesse aviãozinho, tem um avião, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que você vai ajudar uma mãe. Obrigada, Solange, você também é muito linda. A gente está aqui, 7h30 da noite, preparada, muito animada e motivada para trazer para vocês essa mãe. E eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês. Então, Dona Vera, se você está assim, fica comigo até o final, porque no final dessa live, quem estiver comigo vai ganhar um presente meu. E a Dona Cleusa Aoyama já está aqui, já chegou, e eu já vou convidá-la para entrar. Mas eu já vou dizer para vocês que essa mãe, ela estava muito ansiosa para entrar, e eu acho que ela deve estar até com suadeira, porque ela ficou muito nervosa. Ai, Fernanda, não vou conseguir. Então vamos lá. Respira, Cleusa, respira. Eu vou te chamar e você entra, hein, mulher? Enquanto isso, mulherada, vocês clicam aqui no aviãozinho e compartilha. Chama uma mãe. Chama uma mãe. Dona Sônia, a minha aluna do programa Meet, chama uma mãe aí também para vir assistir essa aula, porque hoje tem presente e hoje tem bate-papo com uma mãe. Vamos lá. Cleusa. Que vocês falem, é parente, só porque ela é japonesinha, não é minha parente, hein? Cadê, Dona Cleusa? Já? Eba! Oi, Fernanda. Oi, Dona Olá. Cleusa. Bem? Tudo bem? Tudo já. Eu não estou te vendo. Por quê? Você, a Rosana também não. Ontem eu também ouvi assisti a live e eu ouvi ela falando que não estava te vendo. Estava só te ouvindo também, né? Cleusa, Não me sei. fala. Você tá de fone de ouvido? Eu estou. Então vamos tirar, porque é o seu fone que tá dando interferência. Tá, vou tirar. Tenta virar. Melhor? Está me ouvindo melhor? Está me ouvindo? Bem melhor. Tá. Tá bom? Estou ouvindo sim. Só não estou te vendo. Mas assim, você tem um celular de alguém aí que possa você entrar no Instagram, alguém entra e você olha? Porque eu tô vendo você normalmente. Se você quiser me olhar, você abre um Instagram alguém.
Tá tudo bem? Deixa... Tá, tudo bem, mas se quiser continuar assim também, fica meio estranho, só eu estou me vendo, né? Você quer pegar o celular de alguém que alguém coloca para você? Só que só tem que deixar Deixa, no... deixa eu verificar ali, só um minutinho, tá? Tá bom. Vai lá. Vai lá que eu vou puxando assunto. Tá. Ela é minha parente, gente. Já falaram aqui. Mãe e filha. Não tem nada de mãe e filha, dona Solange. Ela é minha aluna do meu programa, ok? Ela não é mãe e filha. Ela é aluna e professora. E ela vai procurar algum celular de alguém para ver se... para ver se ela consegue se enxergar aqui. Que estranho isso, gente. Nunca vi isso. Boa noite, Regina Machado. Então é isso, mulherada. É um bug do Instagram. Está acontecendo com várias pessoas. Ah, é, Márcia? Obrigada, viu? Eu não sabia. Será que é porque eu não pago o selinho de verificação? Eu acho que eu vou ter que pagar, viu? Olha só, mulherada. Então, fica aqui comigo que no final da live vocês vão ganhar presente. E antes que da Cleusa voltar aqui, eu já vou avisar vocês que as inscrições do meu programa Meet estão abertas. Então, se você é uma mulher que deseja, né, aprender uma forma para você regular o seu relógio biológico. O que é isso, Fernanda? O que é relógio biológico? Na verdade, o relógio nada mais é. Ele é um relógio que organiza a nossa vida, os nossos horários e ele organiza os nossos sistemas, as nossas células e faz com que o nosso corpo funcione da melhor forma possível, tá? Deu certo aí, Cleusa? Deu certo, agora estou te vendo. Muito bom, Então, muito você bom. está dando interferência? Hã? Está dando interferência? Não? Não tá dando. Não? Então tá certo. Estou te vendo agora. Tá bom. Então, só para concluir essa questão do relógio biológico. Então, eu ensino as minhas alunas, como a dona Cleusa vai relatar, eu ajusto alguns horários. Eu falo para elas, olha, observa esse horário que você está treinando, observa o horário que você dorme, observa o horário que você acorda. E tudo isso são dicas simples e práticas que as mulheres começam a observar e que faz toda a diferença na disposição delas, na aderência ao treinamento. Né? Então, elas passam a entender que o exercício físico é uma forma, é uma ferramenta que vai proporcionar disposição para o dia delas e assim elas começam a ter mais clareza, mais foco, mais força de vontade para conseguir emagrecer. Então, se vocês desejam isso, mulherada, é só você colocar nos comentários eu quero, escreve eu quero e aí na sua caixinha de mensagem você vai receber um link. Tá bom? E agora vamos conversar com a dona Cleusa. Já fiz aqui um breve merchan. Boa noite, dona Cleusa. Tudo bem? Tudo bem. Estamos calma? Mais ou menos. Então, dona Cleusa, fala pra gente a sua idade, de onde você fala e se você trabalha, qual a sua profissão, tá bom? Tá certo. Eu me chamo Cleusa, eu tenho 48 anos, eu moro aqui em Maringá, no Paraná. Eu trabalho fora, a gente tem uma empresa, né? Uhum. E eu trabalho nessa empresa junto com meu marido. Tá. E você é uma mulher que trabalha fora ou você trabalha dentro de casa? Trabalho fora. Fora. Aí eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa com as crianças, com os afazeres da casa, enfim. Eu tenho uma pessoa para me ajudar. Tá. E os seus filhos têm quantos anos, Cleusa? Eu tenho 3 filhos. Um de 15, Uhum. uma de 6 e um menino de 5. Bom, bem crianças, né? Crianças que ainda não têm tanta autonomia. Sim, E aí, também. dona Cleusa se vira nos 30? Isso aí, a gente vai se virando, a gente vai dando um jeito, a gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, a gente se desdobra e vamos levando, né? E como que é a sua rotina, assim, o seu dia a dia? Então, como você falou, meus 2 filhos menores são bem independentes ainda, né? Então, eu acordo cedo, preparo todo o lanche para eles ir para a escola. Agora, como eles estão de férias, está um pouco mais tranquilo. Tanto é que eu estou fazendo um pouquinho mais tarde as aulas. Mas o normal, eu acordo, né, de manhãzinha, faço o treino, depois faço a rotina deles ali para fazer o lanche, levo à escola, vou ao trabalho, busco na escola,
volto para casa, dou o almoço, retorno ao trabalho depois de novo, após o almoço, e depois volto para casa umas 5, 5 e meia, mais ou menos. E aí você continua trabalhando em casa, Em depois que você... casa. Daí é o outro turno, né? Em casa é outro turno, né? E que horas você acorda? Isso assim, independente do treino, tá? Fala assim, a sua rotina. Você acorda que horas? Eu acordo 5h45, quando eles estão no período da escola, 5h45 eu já tenho que estar De pé. acordando E de que pé. horas você... Não Que horas entendi, você... Fernando. Que horas você A hora que eu dorme? durmo, Dorme. eu tento dormir no máximo até umas 10, 10 e meia. Tá. Mas antes você dormia? Não, mas é média mais ou menos no horário de dormir. 10 e meia, 11 horas mais ou menos no máximo a gente tenta dormir. Tá bom. Então, olha só, né, gente? Uma mulher, mãe, trabalha fora, ela começa às 5h45 da manhã, ela acorda e ela vai deitar quase 11 horas da noite. Se a gente for contar quantas horas essa mulher, ela está ativa, muitas horas. Tipo 15, né? 16, sei lá, se a gente for contar quantas horas dão, muitas. Hum. E aí, a dona Elsa, como você estava se sentindo antes do programa? Você tinha alguma sensação física, mental que estava te incomodando? Sim, assim, eu sempre gostei de fazer atividade. Uhum. Só que daí, como eu demorei um pouco para ter filhos, né? Eu tive o meu mais velho. E depois disso, a gente sempre acaba deixando para depois. Eu engravidei, aí eu acabei não dando certo, a gravidez eu perdi. Daí eu falei assim, bom, eu já estava com 40 anos, né, para ter o meu segundo filho. Então, assim, se Deus quiser, vamos ter o segundo filho. Aí nisso veio a menina, e depois logo em seguida veio o menino no susto, né? Então, assim, eu sempre fui deixando para depois a minha rotina de exercícios, enfim. Aí eu me vi me sentindo cansada, não conseguindo ter muita disposição para cuidar das crianças, para poder brincar, que eles demandam uma atenção muito grande. Então, eu pensei comigo, ou eu vou me cuidar, né, para ter uma vida mais saudável, para cuidar dos meus filhos, para poder brincar e dar atenção para eles, ou eu vou acabar me travando, porque teve um dia que eu fui me abaixar para pegar o mais novo, deu aquele estalo nas minhas costas, né? Então, aí foi que eu comecei a pensar melhor do que o que eu queria para a minha saúde também, né? Sim. Então você era uma mulher que estava lá nos afazeres, nas funções, num certo momento parou e percebeu que o corpo estava dando sinais de que ele estava sendo um pouco negligenciado, né, dona Cleusa? Isso mesmo. E a questão da disposição, mulherada, é muito importante que vocês entendam isso, né? Às vezes a gente acha que é só por uma questão do próprio envelhecimento, menopausa, nananã, e a gente vai ficando indisposta. É um somatório, né? Só que quando a gente não tem ferramentas para dar energia para esse corpo, e se muitas vezes a gente recorre a alimentos calóricos para nos dar energia, a gente meio que tem um efeito contrário, né, Cleusa? Como era Sim, também a alimentação? Tinha muita fissura por coisas mais calóricas? sim. Então, eu também comecei a perceber que eu comecei a engordar depois que eu tive meu filho, o Murilo, de 6 anos, de 5 anos, de 6 anos, agora ele fez em dezembro. Então, eu comecei a perceber, depois de um período, eu comecei a engordar com facilidade. Aí a gente também vê que, às vezes, por ser crianças menores, você acaba tendo aquele alimento mais prático, mais rápido para você fazer. Então, às vezes é fritura, né? Então, às vezes não estava se alimentando adequadamente também. Então, eu vou anualmente a ginecologista, fui fazer os exames e eu estava pré-diabética. Nossa, Aí, isso já estava no meio da pandemia ali, né? E eu tinha parado, que eu fazia pilates 2 vezes na semana, e eu tinha parado devido à pandemia. Aí a doutora falou também, ou você cuida da sua saúde, uhum, né? Ou a sua tendência cada vez mais é piorar, né? Uma também agora por causa da idade, vai vir a menopausa, então você tem que se cuidar. Que a gente sabe que é o básico, né? Que é o exercício e a alimentação. Então, você tem que caminhar os dois juntos para você ter uma vida mais saudável. Foi aham, aí que eu vi. Comecei a cortar alguns alimentos, né? E eu falo para ela assim, para minha ginecologista, que eu tenho
uma resistência assim, a tomar remédios, medicamentos e tal, o estômago às vezes não, né, não aceita. Então, ela falou, ou você cuida da sua alimentação e faz exercício, ou a gente vai ter que te dar medicação para suprir o que você precisa, que o seu corpo precisa. Você tem que escolher o que você quer. Então, eu falei, eu acho que o correto, não, correto não, o que eu tenho que fazer é procurar fazer o exercício físico e melhorar a minha alimentação, cortar algumas coisas, né? Frituras, alimentos muito gordurosos também. Então, aí a gente estava eliminando, tirando um pouco e comecei a fazer o exercício e estou vendo bastante resultado. Até mesmo nos meus resultados de exames que eu fiz agora recentemente. Ó, Já deu uma baixada em algumas taxas. maravilha. Então, assim, Cleusa, quando a sua médica pede para você, olha, Cleusa, você precisa fazer exercício físico, porque no geral, mulherada, é isso que acontece. A maioria dos médicos, eles vão indicar o exercício físico para, entre aspas, às vezes, só tratar um problema. No caso, não foi, talvez não tenha sido só isso, né, Cleusa? A pessoa que te indicou estava valorizando mesmo como uma qualidade de vida, no geral? O que você achou? Sim, com certeza. Com certeza. Aí até a última vez que eu fui, comentei com ela que eu estava fazendo o seu programa, né? Que era um exercício diário. Ela ficou muito feliz. Ela falou assim: você vai perceber curto prazo aí que você vai ver que vai dar uma diferença. E realmente, né? Não é só cuidem de tudo, né, Fernanda? A gente fala assim, trabalha a mente e o corpo, né? Então anda tudo junto ali. E o exercício realmente ele traz todo esse benefício pra gente, né? E quando ela falou isso, você diretamente entrou para o meu programa ou você tentou um outro tipo de exercício? Na verdade, como eu falei, eu sempre gostei muito de fazer exercício, só que às vezes a gente não encontra aquele exercício que te dá um prazer, né? Então, aquela questão de começar e parar. Então, eu fui buscando, eu falei, ou eu comecei já a ligar em algumas escolas, algumas academias para verificar como que era, mas eu sabia que se eu começasse alguma coisa, eu iria parar, porque é aquela questão de você se deslocar até um outro local. Tem aquela questão de estar chovendo, às vezes de estar frio, ou o seu filho às vezes não está bem, ou até mesmo o seu dia não foi aquele dia, né? Você está estressada, está cansada, então você acaba não indo. Então, aí eu achei você, né, assistindo algumas lives suas, achei interessante. Daí eu falei assim, não sei se eu vou conseguir levar adiante, porque de uma certa forma a gente acaba não acreditando muito questão de aulas, por mais que não seja online, né? Então, eu não estava acreditando muito, não estava se acreditando muito que eu ia manter, sabe? Que eu ia começar e ia levar adiante. Então, eu falei, mas eu vou tentar. Aí foi o que eu conheci, daí vi algumas aulas suas, né? E eu gostei, falei, vou tentar. Então vamos fazer uma pergunta para a mulherada que está aqui assistindo. Vamos ver, mulherada? Interage aqui com a gente. Quem aqui também tem dúvidas se o treinamento online funciona? Alguém tem esse receio? Alguém quer compartilhar com a gente essa sensação? Porque isso eu acredito que é um sentimento, uma dúvida que muitas mulheres têm. E eu gostei que você abordou isso, porque eu acho que realmente às vezes as pessoas pensam, pô, mas treinar online talvez não seja tão eficiente, talvez eu não possa Certo? fazer, né? Sim. E aí, pessoal, será que alguém vai responder ou a gente continua aqui? Alguém quer falar sobre isso? Alguém tem essa dúvida, esse receio? Sim ou não, pessoal? Bom, mas vamos continuar. Se alguém responder, a gente lê aqui a Sim, resposta. Mas e assim, até mesmo, Fernanda, eu ia falar essa questão. Às vezes, eu estava comentando ali, às vezes a gente até vê uma live, a gente vê alguém dando uma entrevista, aí comentário como nós somos descendentes, às vezes deve ter parente, né? Mas assim, a gente às vezes duvida, sabe essa questão? Será que não é alguém ali que já conhece, já está falando alguma coisa, sabe? Uma coisa meio combinada, não sei. Então, é interessante, eu nunca imaginei que eu estaria participando e que realmente as coisas acontecem com pessoas como a gente também, né? Com dúvidas, com medos, com receio de você achar que vai dar resultado, se você vai levar adiante ou não. E é bem bacana essa abertura que você dá, assim, para a gente estar mostrando realmente que todo mundo é capaz, né? De começar e levar adiante e ver resultados também. Mesmo não sendo presencial, você vê resultado.
Porque às vezes a gente vai para uma academia, a gente quer o quê? A gente quer um corpo definido, a gente busca aquele resultado de imediato. E aqui, às vezes, a pessoa, né? Eu já conversei com você. Questão, às vezes, aqui a gente não pega peso igual quando a gente vai na academia. Então, a gente vê um pouquinho mais demorado, mas eu não imaginava que fosse tão rápido também, viu? Assim, por 3 meses que eu tô fazendo, consegui emagrecer. Você vê algumas diferenças já no seu corpo, coisa que eu não via com o outro que eu fazia. Então, na verdade, é a sua constância, que é diário, por mais que seja não pegando peso, mas é diário que você faz, né? Então, assim, essa acho que foi a grande diferença que eu vi, assim, dos outros treinos que eu já fiz, assim, durante algum tempo que eu participasse de academia ou até mesmo aula de pilates, assim. Então, isso que eu achei bem diferente. Muito bom. Então, assim, teve uma seguidora que colocou que tem esse receio. Então, você que colocou aqui pra gente que tem receio do treinamento online, você ouviu aqui a história, o relato da Cleusa. A Cleusa é uma aluna minha do meu programa. Ela não está ganhando nada por isso. Foi assim, eu convidei, fiz um convite, porque a Cleusa ela está super ativa dentro do programa. Ela é uma daquelas alunas que 6h45 da manhã ela manda mensagem todos os dias e ela coloca no grupo. Treino feito. Bom dia, aula XPTO feita. E eu falei, nossa, nada mais rico do que trazer uma mulher que está ativa. Isso, ela é da turma 10, né? 11? Isso. Da turma 11. 10. 11. Você entrou na turma de setembro, Isso, é? isso. Setembro para outubro, ali. Isso. E a Cleusa, pessoal, eu sou dona de uma escola de Pilates presencial. Eu tenho a experiência de atender presencialmente. E eu sei dos benefícios da prática do Pilates. E eu coloquei o método Pilates dentro do meu programa, porque eu sei que é uma modalidade muito importante para uma mulher 40 a mais, principalmente mulheres que tiveram filhos, né? Que às vezes fica com o assoalho pélvico meio frouxo, perde a força muscular, fica com aquela barriga com uma diástase, fica com aquela barriga saliente. Então eu sei que o método clássico, o Pilates, ele é fundamental dentro do trabalho de exercícios regulares para uma mulher 40 a mais. Só que só a prática sozinha, ela não vai ser tão benéfica e trazer tantos resultados como dentro do programa Meet. Então, eu coloco dentro do programa Meet, porque eu, como proprietária de uma escola de Pilates, praticante do método, eu senti a falta do treino de força. E a dona Cleusa tá falando aqui pra gente que não faz muito treino com peso, mas isso é uma escolha dela, porque eu indico todas as aulas eu falo para as alunas. Chegou a hora, tem que aumentar a carga, aumenta peso. Não adianta ficar fazendo exercício com cotonete. Cotonete, eu falo que são os halteres levinhos, que parecem 2 cotonetinhos. Então, a carga, dona Cleusa vai tomar bronca agora ao vivo, você tem que aumentar. Então, essa coisa do só porque tá treinando em casa fica com pezinhos leves, não. A gente tem sim que investir em pesos, né? Para poder treinar em casa também. Porque você vai ter aumento de massa muscular a partir do momento em que você carregar a carga. Sim. Certo? Sim. É uma coisa que até o programa Meet, agora em 2024, nós estamos numa versão 2.0. Então, eu tô percebendo que vocês, mulheradas do meu programa, estão querendo algo um pouco mais voltado para força. Então, dentro dessa versão 2.0, eu vou trazer treinos, ainda não trouxe, eu vou trazer, tá? Treinos de musculação. Uhum. Então, hoje eu sei muita gente que mora em condomínios e às vezes tem academia no prédio, ou tem aquela academia baratinha que você pode ir, só que se você não sabe treinar, não adianta nada. E aí eu vou dar alguns exercícios básicos para vocês poderem fazer com carga e aí realmente ter esse ganho de massa muscular, tá? São treinos curtos, focados apenas mais em grupos musculares grandes, porque eu sei que vocês dentro de casa não vão comprar grandes pesos e ter na casa de vocês. Então, isso eu vou
prometer que vou entregar nessa versão Programa Meet 2.0. Então, quem entrar nessa turma já vai receber essa versão do programa atualizado. Tá bom, dona Cleusa? E aí a gente vai sanar essa questão do trabalho de força. Porque o trabalho de força que a gente faz dentro do programa são com as aulas de treinamento funcional. E aí eu indico, compra lá uma caneleira, compra um halter, né? E aí a gente tem que evoluir nas cargas. E aí, mulherada, a Cleusa, ela relata que ela treinou Pilates por um ano. Um ano? Pois, mais ou menos um ano. E ela treinou 2 vezes na semana. E ela, assim, tinha Isso. resultados, mas ela falou para mim que ao entrar no programa treinando todos os dias, ela teve muito mais resultado. Sim ou não? Isso mesmo. Porque eu fazia também, era de 30 a 40 minutos, só que eu fazia, acho que era segunda e quarta-feira. Então, agora a gente faz de segunda a sexta, Sim. 30 minutos também, né? Então, assim, e você, nesse programa, a gente vê ali, você, igual você falou, tem a carga, mas assim, eu quis dizer da carga, porque às vezes, assim, a gente vai na academia, a gente foca muito só em carga, a gente não busca o outro lado também, que às Sim. vezes é você ter flexibilidade, respiração, você não trabalha muito essa parte na academia. Agora, em Pilates, eu também vi isso, que não era todo dia somente com carga, né? Você trabalhava às vezes com elástico, ela fazia cada dia, às vezes, um treino. É. Então, é isso que a diferença que eu vi, né? Então, fazendo ali o programa, né, todos os dias, aí eu acabei vendo o resultado mais rápido do que eu via no Pilates que eu fazia, que era 2 vezes por semana. E aí, Então, achei. desculpa. Não, aí eu ia voltar naquela questão que o pessoal tá, né, às vezes tem um receio de fazer em casa. É isso que eu ia falar. O que eu achei, assim, para mim, que me beneficia muito, é o realmente fazer em casa. Eu achei que eu fosse sentir falta de ter o grupo, de você ter mais pessoas para você fazer e se motivar. Mas mesmo sozinha, às vezes tendo aquele receio de, será que sozinha eu vou conseguir fazer? Né, ali na sala, sozinha, ali eu vou fazer. Então, acho que é isso que me beneficiou também, que me motiva. Porque você acorda, você já vai fazer seu exercício, por mais que às vezes você acorde, está com aquela preguiça, às vezes não está muito motivada, né? Não é todo dia que você acorda e já está, nossa, vou lá, vou malhar e pronto. Né? Você vai fazendo, você vai começando. O aquecimento, você já vai sentindo um outro ânimo, né? Você vai sentindo já uma energia assim diferente. Então você vai, faz essa rotina depois do treino, é muito mais satisfatório, assim, você se sente muito mais animada. Então, foi isso que eu achei para mim foi assim que me deu mais motivação para continuar os treinos. Porque às vezes você tentando se deslocar para uma academia ou um outro lugar, você acaba, às vezes, eu pelo menos acabava não me motivando muito a ir. Então, você sempre tem, às vezes, alguma coisa que me impedia, né? E aquela questão né, que você me falou do horário, que eu começo a fazer agora, eu falava que eu não sou muito de acordar cedo, não gosto muito, por mais que eu acorde 5h45, mas é por questão dos meus filhos. Então, a princípio, a minha rotina era fazer todas as minhas coisas e eu fazia estava fazendo à noite. Eu fiquei por acho que 1 ou 2 semanas tentando, porque eu não estava conseguindo fazer. Não era todos os dias que eu conseguia. Então, foi o dia que você me deu um puxão de orelha, igual você falou, vou te dar um puxão de orelha. Você me deu um puxão de orelha falando que eu não estava bem, acho que eu não tinha treinado na quinta e na sexta, porque eu não estava bem. Estava gripada. Aí você perguntou para mim se eu tinha feito todas as minhas atividades, que era levar meus filhos, trabalhar, fazer o que eu tinha, todos os meus compromissos. Eu falei que eu tinha. Se fosse, então, por que na hora que você foi se cuidar, você Ah, abriu mão? Você não se cuidou. Aquilo ali foi um puxão de orelha, eu fiquei pensando depois. E eu falo isso para todo mundo, viu? Eu falo, mas você. Às vezes a pessoa chega, eu não tô bem, não vou. Mas você fez tudo que você tinha que fazer? Eu tô falando isso pro pessoal. Eu falei assim, é engraçado, né, como a gente não se prioriza. É engraçado como a gente deixa para depois, sempre a gente para sim. depois, né? Aí, assim, eu sempre uso isso aí para fazer meus exercícios. Eu penso, não tô com vontade, estou com preguiça, estou com sono, estou cansada. Mas eu falo assim, mas depois que eu levantar, eu vou ter que fazer todas as minhas, né, atividades normais. Então, isso aí foi um puxão de orelha, assim, que eu vou levar, assim, para a vida mesmo, né? Legal. E olha só, não sei se vocês ouviram bem, porque tá um pouco baixo, tá, Cleusa? Eu tô ouvindo bem, mas Sim, eu tenho que estar atenta.
Então, assim, olha só o que ela relata, né? A dona Cleusa, ela ao entrar no programa, todo mundo, todas as mulheres que entram no programa, pessoal, eu não forço ninguém, tá? Eu não forço ninguém a treinar no horário que eu acho que é o ideal. Eu não forço. E as aulas não são ao vivo. As aulas são todas gravadas, separadas por dia. Segunda faz match pilates, terça faz treinamento funcional, quarta repete a aula da segunda, quinta repete a aula da terça e sexta-feira faz o yoga. Sim? Isso. Enfim, eu só falo sobre a questão dos horários, do que é melhor, explico. Então tá bom. Passo uma informação. Informação recebida, elas têm o livre-arbítrio de escolher qual é o melhor horário. E Dona Cleusa começou e escolheu treinar às 8 horas da noite. Quando ela falou para mim que ela ia treinar às 8 horas da noite, eu, ok, mas não vai dar muito certo treinar essa hora. Mas ela tinha que treinar esse horário e ver se realmente fazia sentido ou não. E aí, como que é a rotina da sua casa às 8 horas da noite, Cleusa? Seus filhos estão acordados? Sim, é aquela rotina, acho que de muitas casas, né? Você tem que fazer a janta, você tem que dar atenção para as crianças, porque às vezes tem uma tarefa, tem que dar um banho, isso. E assim, por mais que eu tentava ficar Mas aqui sozinha, você sempre tem ali, você tá ouvindo alguém te chamar, alguém, né? Às vezes até mesmo tá os dois ali meio que discutindo, então você fica, você não se concentra, né? se Então você, isso, você não acaba. E outra, né, Fernanda, igual você falou, eu já fiz todas as minhas atividades durante o dia. Fazendo meu exercício às 8 horas, eu tô cansada. Eu não consigo, às vezes, me concentrar no exercício, né? Não consigo me focar naquilo que realmente teria que fazer. Então, é diferente, é muito diferente você fazer no primeiro horário e você transferir, tá fazendo à noite essa atividade. Eu achei muita diferença mesmo. E aí você acaba fazendo para cumprir tabela, né? Ah, Isso, não, vou fazer falar que eu fiz. isso. É mais ou menos isso, E né? aí faz de qualquer jeito só para falar que fez o treino feito. E eu Exatamente. não é a primeira nem a última, são várias alunas minhas em que eu tenho que chegar lá e falar, olha, vamos regular os seus horários, regular os seus reloginhos, porque essa hora você está cansada. Mulherada, não é porque eu, Fernanda, gosto de acordar cedo, eu também não gosto de acordar cedo. Só que na minha experiência também, como mulher, mãe, né, que estava sedentária, eu estava tentando treinar no final do dia e eu não conseguia. Eu mais faltava do que treinava. Eu não estava tendo resultado. Eu ia dormir muito tarde. Então são detalhes, mulherada, são erros que a gente comete e que a gente não percebe e a gente acha que tá tudo bem. Não, vou continuar. Mas a gente enxergar o exercício de uma outra forma. E aí, Dona Cleusa aceitou a mudança e se comprometeu a treinar de manhã. Foi fácil? É fácil? Não é. É fácil acordar 5h15 da manhã? Não, não é. Não é. Só que depois você cria uma rotina, Fernanda, que você mesmo se desperta, sabe? Sim. Às vezes você fala assim, eu não, já tô cumprindo, mas você já acorda, você fala assim, não, eu vou, igual você falar, vou e pronto, né? Só passo uma água ali no rosto e vou. E vamos ser Então, sincera, Cleusa, nesse horário, nesse primeiro momento em que você faz a sua prática, como você sente? Como você se percebe nesse momento? logo de manhã, você fala, assim que eu começo a fazer o exercício, Isso, o seu ambiente, tudo. Eu quero que você descreva assim. então, porque assim, igual você, de manhã, você vai estar sozinha, né? Você vai estar ali, somente você e a aula, E a no caso, né? Então, então, assim, isso, então, assim, você se conecta totalmente, né? Com aquela aula, com aquele silêncio ali, né? Então, você consegue se concentrar realmente naquilo que você está fazendo. E logo que você começa a fazer os primeiros exercícios, o aquecimento ali, já você parece que já sente uma outra energia, né? Então, você se sente bem disposta já, logo ali no começo do treino. Então,
Para mim ia ser muito prazeroso, muito, muito bom mesmo. Ô, Cleusa, porque tem uma coisa também que eu identifiquei, porque assim, pessoal, eu já dei aula presencialmente por muitos anos, dei a minha vida toda, e eu só parei de dar aulas presencialmente depois que eu tive o Rafa oficialmente. Então, vamos pensar aí que fazem mais ou menos 6 anos que eu não dou aula tocando num corpo. Não dou aula presencialmente. Eu só dou aula online. Desde a pandemia eu só dou aula online. Mas o meu estúdio físico existia, só que eu não ia dar aulas porque eu não tinha como. Mas uma coisa que eu percebi do treinamento online, gente, eu não tô colocando o treinamento online como a melhor opção do mundo e dizendo que o presencial é ruim, tá? Eu acho que o presencial sim tem suas vantagens, como o treinamento online tem suas vantagens e desvantagens, tá? Só que para uma característica de um grupo de mulheres, por isso que eu só trabalho com mulheres, porque eu sei que a rotina das mulheres é uma rotina muito maçante e a gente não consegue aderir. Só adere quem ama, quem já gosta, quem já tá lá no, sabe assim, que já tem aquela coisinha ali ligada diferente. Agora, a grande maioria da população, se a gente for pensar que a gente tem uma população gigantesca e muitas mulheres são sedentárias e as mulheres são mais sedentárias do que os homens, foi quando eu comecei a entender a rotina da mulher. A mulher faz muitas coisas e não sobra tempo para elas. E todas as vezes que a gente busca fazer um treino no fim do dia, com aquela obrigação de, ai, vamos cumprir, vamos fazer. Não dá certo, a gente não tem resultado. E assim eu fiz também, como profissional, fui treinar às 18 horas e não deu certo. E aí eu comecei a treinar de manhã. E comecei a perceber que mesmo não gostando de acordar cedo, porque eu achava que eu era uma mulher noturna, que eu gostava do silêncio da noite, eu percebi que, na verdade, o silêncio da manhã, ele é muito mais prazeroso. Não é, Cleusa? Isso mesmo. É A muito gente, mais prazeroso mesmo. e a gente desperta para uma conexão do dia. É como se a gente, nossa, a gente agradecesse por aquele dia, não é? Você fica uma outra energia para você levar suas atividades do dia daí. Sim, e aí eu percebi que isso era um detalhe que fazia diferença nas alunas. Essa pausa da gratidão, do agradecer por mais um Isso. dia, de agradecer pelo corpo perfeito. Sim, ele tá de um jeito que eu não estou gostando muito, mas eu sou responsável por ter deixado esse corpo desse jeito. Agora eu vou me responsabilizar em mudar esse corpo. Mas o Sim. corpo que eu tenho, não um corpo idealizado, né? Isso mesmo. Mas aí eu começo a integrar isso, eu começo a valorizar as minhas pernas, porque a dona Cleusa foi agachar e travou a coluna, ela começa a valorizar o tronco dela, a entender por que que nas aulas de Pilates a gente faz tantos exercícios para centralizar o tronco, não é? Como que eu dou Isso. e falo para você? Aciona o O abdômen. centro. Olha a sua postura, puxa a barriga para dentro. Então, eu fico falando toda aula isso, que vira um comando automático. Você se observa Sim. durante o seu dia? Sim, bastante. A gente parece que ouve você, né? Aciona o abdômen, puxa a barriga para dentro, arruma a coluna. Então a gente leva isso pro dia também, né? Porque é diferente. Você fazer as suas atividades no dia e chegar à noite e fazer seu exercício, igual a gente já está desgastada, né? Já se desgastou das suas atividades durante o dia. Então é muito diferente. E uma das coisas mais ricas do treinamento online, que eu percebi também, além da gratidão, né? Porque no presencial a gente não tem esse momento de conexão, porque a gente está muito dispersa em bater papo com a professora, dispersa em bater papo com a colega, dispersa com a música, dispersa com as pessoas que entram e saem. Então a gente não se conecta. E eu sei disso, porque eu dei aula presencialmente, eu sei. E aí, eu percebi que, na verdade, outra coisa também importante é a autocorreção.
Porque quando eu dava aula presencialmente, eu percebia que o meu aluno esperava muito eu corrigir essa pessoa. Ela esperava a minha mão para corrigir. Então, ela estava lá fazendo o exercício com a mente dela, pensando no almoço, no trabalho, na cozinha, e sabe assim? E aí eu percebi que no treinamento online vocês começam, não sei nem se você parou isso para pensar, Cleusa, mas vocês desenvolvem essa autopercepção, essa autocorreção. Uma coisa que eu tento fazer, Fernanda, é fazer o exercício me olhando. Então, às vezes, eu acho interessante isso, você se olhar, você corrigir a sua postura. Como não tem ninguém para estar me corrigindo, então eu comecei a me olhar. Então, você fala, às vezes, nas aulas, arruma a coluna, faz isso aqui. Então, qualquer lugar que me dá, eu me vejo, eu estou corrigindo. Então, eu tento me corrigir sozinha ali. Porque eu sei que não vai ter ninguém para estar me corrigindo. Então, eu tento fazer ao máximo o que você pede. E por você fazer bem devagar o exercício, e você vai falando, então a gente consegue, às vezes, se autocorrigir ali na hora também. Maravilha. Então, olha só a riqueza que é. Às vezes a gente acha que o treinamento online é supérfluo, mas depende do tipo de treino. Eu já treinei em plataformas, né? Já comprei aplicativo e vi ali como funciona. E aí é tanta variedade e não é sequencial. Eu acho que uma grande diferença do programa, do meu programa Meet, é que ele tem sequência. Isso, e assim, o que eu vejo também que você faz, às vezes, igual a gente fala assim, você volta na mesma aula, né? Então, assim, é o momento, e você fala mesmo, é o momento da gente estar aperfeiçoando, né? Então, isso que é legal também, porque às vezes tem alguns programas que a gente você faz a aula e não faz de novo, né? Então, você às vezes nem aperfeiçoa, não sabe nem, às vezes, ao certo para que serve aquele determinado exercício. Então, você não fixa aquilo. Então, você voltando na próxima aula que você faz, então você já tenta corrigir melhor a sua postura, o exercício. Então, é isso que eu acho muito interessante no programa, né? Então, por mais que seja aulas gravadas, a gente acha que não vai funcionar, mas você recorda da última aula que você fez e volta a estar fazendo o mesmo exercício, aperfeiçoando aquele exercício que você está fazendo na hora ali. Igual, por exemplo, as aulas de Pilates, né? Que é uma aula muito bem estruturada, onde vocês veem a evolução dos movimentos. Porque de cara as pessoas acham até um pouco lento, acham, né, difícil demais. Só que assim, você lembra a primeira vez que você fez aquele roll-up? E Sim, hoje, como que você faz? é muito diferente. Eu até eu ia falar para meu marido começar a fazer as aulas. Eu falei, você não pode começar de onde eu estou, porque é muito diferente as aulas do início. E eu peguei um dia a primeira aula para tentar fazer, para poder ajudar ele. Só que ele não praticou, lógico. Eu voltei na primeira aula e falei, nossa, como era assim diferente. A gente não percebe a evolução, né? Mas é muito assim, muito diferente da primeira aula para agora que a gente está 3 meses, quase terminando o terceiro mês já, né? Então é muito diferente. A gente vê a evolução sem a gente perceber. A gente não percebe que a gente está evoluindo, né? A única diferença que eu vejo, assim, às vezes é que eu consegui emagrecer um pouco, né? Consegui, vejo assim pelo braço também, que tava, né? Não tirei a medida de novo, mas eu vi que já que deu uma grande diferença tanto na roupa também. Então a gente não percebe. É tão assim, às vezes, aos pouquinhos, a gente às vezes quer um resultado muito rápido, né? Então, às vezes ali é um pouquinho, então a gente não percebe. Mas na hora que a gente volta, lá nas primeiras aulas, a gente vê a evolução que teve, a diferença. Então, de uma aula para agora, da primeira aula para agora. Então, isso que a gente não percebe, ainda mais para a gente estar fazendo sozinha, né? Talvez se estivéssemos em um grupo, talvez uma olha para a outra, talvez se repara, mas é bem interessante isso. Agora vamos falar mais da questão de resultados, né? Você está 3 meses, mas você emagreceu. Você emagreceu quantos quilos já? Eu emagreci 2,5 kg. 2,5 kg. E você Isso, chegou nesses. Para você emagrecer 2,5 kg, você fez dieta ou é só o exercício? só o exercício. Então, maravilha. E eu, Positivos pra gente, né? sim, com certeza, porque depois que eu comecei a engordar, eu não me recordo de ter Conseguido.
conseguido emagrecer nem um quilo. Eu não via resultados, né? Eu só via que às vezes eu estava engordando. Às vezes eu não sei nem se era engordando, às vezes eu estava ficando inchada, porque como eu não fazia nenhum exercício, às vezes pode ser o inchaço também, né? Sim. Então, assim, e a gente fala assim, às vezes fala 2 quilos. Ah, não é tanto, mas se você vê assim, você e vê às vezes uma roupa cabendo em você e você vendo, até pessoas próximas olham para mim e falam, nossa, você emagreceu, né? Então, assim, é muito prazeroso, né? Você vê Claro. resultado, assim, você fica aí cada vez mais se motiva a E estar fazendo, né? as roupas, medidas, Cleusa, você sente diferença? Sinto, sinto, Fernanda. Já coube numa vestir? Uma roupa que, sim, já entrei num vestido que eu não servia mais. Tava ali para alguém, porque eu falei, ah, eu acho que eu não vou conseguir mais voltar ao meu peso, né? A gente fica meio desanimada, de agora em diante, né? Acho que é só cada vez mais acaba engordando, ainda mais por causa da idade, né? Vindo da menopausa. Então, às vezes, a gente acaba ficando desanimada. E esses dias eu peguei e falei, vou provar esse vestido aqui, para ver como que ele tá, se está servindo ou não. E fechou. Eu não, falei, nossa, olha só, né? Viu? É muito. A gente fica Com feliz, né? certeza. E são Nossa, coisinhas, ganhos que assim, você fala, pô, eu não estava conseguindo emagrecer há tanto tempo e de repente em 3 meses só fazendo o exercício, que é de uma intensidade moderada, bem tranquila, ela já perdeu, já sim. eliminou. E assim, do meu peso mesmo, Fernanda, eu estou acima do meu peso, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Uhum. Então, assim, para mim, eu ficava assim, nossa, mas como, eu nunca imaginei. Quando a minha primeira gravidez, eu cheguei a pesar 66 quilos. Agora eu estava pesando 65. Até brinco com meu marido, nossa, meu filho já nasceu aqui há 14, 15 anos, eu estou com o peso de quando eu estava gestante, né? Então, assim, para mim era bem complicado. Eu nunca tinha chegado a esse peso. Então, eu falava, o que que eu faço? Tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Pela minha saúde. E eu não conseguia encontrar. Então, às vezes, vai se Claro. desmotivando também. E cada vez você deixando, a idade vai chegando e você cada vez vê resultados. Então, agora conseguindo emagrecer, eu estava com 64.800 quando eu comecei, agora eu estou com 62.200. Eu até pesei antes de vir aqui para poder falar. 62.200. Então, assim, você cada vez mais você quer ver resultados, né? Sim, e assim, imagina, mulherada, que o programa Meet, vocês que estão falando que vocês precisam emagrecer, olha lá, dona Vera Márcia, tem dificuldade de perder peso, não é que vocês têm dificuldade, vocês não se colocam num processo de um treinamento. E o problema é que vocês acabam tendo informações de profissionais da saúde que fala para vocês que você não precisa fazer exercício físico, que você vai emagrecer com o trabalho dele, com o método dele, com a fórmula mágica dele. E eu acho um grande absurdo um profissional da saúde falar para você: você não precisa de exercício físico para emagrecer. Gente, eu não tô falando, presta atenção, eu não tô ensinando exercícios para as minhas alunas só para emagrecer. Vocês viram tantos benefícios que a Cleusa citou aqui pra gente. Melhora da disposição do cuidado com os filhos dela, melhora dos horários da rotina dela, muito mais paciência. Enfim, são tantos benefícios que o emagrecimento, ele é consequência. E Exatamente. outra, ela já teve melhora nos exames dela. Teve diminuição o quê? De colesterol, diabetes, estava pré. Isso, eu tava pré-diabética. Então, você aceitar, né, que, ai, exercício físico não é para mim, é chato. Eu vou recorrer a um remédio, a um tratamento mirabolante e cair nessas ciladas é viver no efeito sanfona. Desculpa. Você comigo, em 3 meses perdeu, eliminou 3 quilos, 2,5 quilos. Ah, é muito pouco, Fernanda. Pelo amor de Deus, que método lerdo é esse? Sim, só que ela tá com força muscular, ela tem força no abdômen dela, ela tá ganhando massa muscular, ela tem flexibilidade, a coluna dela nunca mais doeu, ela consegue agachar, ela consegue fazer as atividades da vida diária dela porque ela tem saúde. É isso mesmo. Se você vai buscar um método rápido, um método criado por meio de remédios e pílulas mágicas e etc e tal, você não está focado na sua saúde de forma integral.
É essa a grande diferença, pessoal. Exercício físico, ele pode ser treino feito em casa? Sim! Com Exercício, certeza. ele pode ser só 30 minutinhos e ter benefícios? Sim! Eu preciso de exercícios de alta intensidade, ficar 1 hora queimando na esteira? Não! Eu preciso criar esse hábito, esse prazer de poder acordar e me movimentar diariamente. É só isso. É só isso, pessoal. É um pouquinho todo dia. Mulherada, se hoje você não tem 30 minutos para você, você tem que parar, sair dessa live e perguntar para si: o que que eu quero da minha vida? Qual o sentido da minha vida? Que caminho que eu tô tomando? Porque assim, se hoje a gente já tá acima de 40 anos, Dona Cleusa tava lá, foi agachar, sentiu as costas dela. Como ela estaria agora? Como ela estaria com esses 3 quilos a mais hoje? E talvez mais de 3, né? Porque ela eliminou 3. Será que ela já não teria engordado mais 3? Provável. Pega aí final do ano, o tanto de comilança que vocês comeram aí no final do ano. A gente não para. E a gente, na verdade, o nosso corpo modifica com o passar do tempo, só que os nossos hábitos não. E a gente vai ficando mais preguiçosa. A gente vai perdendo essa disposição. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque assim, esperar perder saúde para poder recuperar não faz sentido. Não faz sentido. A roda tem que girar ao contrário, não perder saúde para depois querer recuperar. Faça enquanto tem saúde para ver o prazer que é e a disposição que você tem e o ganho de qualidade de vida que você vai ter. Sim, Cleusa? Com certeza. Com certeza. Aí você falou a verdade mesmo, Fernandes. A gente espera as coisas acontecer para a gente tomar alguma providência. Claro. Na verdade, a gente tem que tomar a nossa iniciativa, igual você falou. A gente quer perder peso. A maioria das mulheres da nossa idade, é isso que elas às vezes buscam, perder peso. Porque às vezes acaba incomodando, a nossa autoestima vai baixando. Então, assim, às vezes é o grande foco que a pessoa quer. Eu quero perder peso. Mas eu acho que o peso, igual você falou, é uma consequência, né? A gente estar bem, a gente cuidar da gente mesmo, a gente vai, consequentemente, vai perder um peso e a gente vai voltar a nossa autoestima. Claro. Então, a gente tem que buscar tudo isso também, não é só a questão do peso em si, né? Às vezes, a gente pode estar um pouquinho acima do peso, mas nossa estima vai estar, autoestima lá em cima, você, consequentemente, vai se cuidar muito mais e a perda de peso vem junto também, né? Então, às vezes, a gente foca numa coisa, numa determinada coisa, mas às vezes não é só aquilo que a gente precisa, a gente tem que cuidar de tudo, né? A gente estando bem, a gente estando saudável e com a mente em equilíbrio também, tudo vem na consequência, vem O tudo. emagrecimento vem de bônus. Sim, com certeza. Ô, Cleusa, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de outra questão aí da mulherada, né? Eu tô aqui com as abertas no meu programa Meet, né? A gente abriu ontem as inscrições e muitas mulheres estão dizendo pra gente: não tenho dinheiro, é caro. Fala para elas em relação a isso, ao valor do programa, né? Qual foi também a sua ideia do valor e hoje qual é o valor percebido por você em relação ao programa? Sim, nessa questão de valor, na hora que você falou, anunciou o programa, eu entrei, confesso que eu achei assim, é que às vezes a gente tem uma ideia de aula pela internet. A gente fala, nossa, mas eu nem vou estar ali, não tem um local, não tem o espaço físico. Então a gente vai pagar um valor como se eu estivesse indo num espaço físico, né? Então às vezes a gente pensa que o valor é alto, mas eu acho que se a gente levar em conta tudo que a gente tem, todo o benefício que a gente tem, isso acaba ficando pequeno, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu até brinco, no começo eu falava, eu paguei igual vou ter que fazer, né? Porque é como se eu estivesse numa academia. Só que a gente acho que não tem que pensar assim, né? A gente tem que pensar no nosso benefício. Porque sem o dinheiro em si, o que a gente faz hoje? Não é verdade? Então, assim, a gente tem que pensar no nosso benefício. A gente gasta com tantas outras coisas. Se a gente não tivesse com a nossa saúde, a gente não estaria gastando esse dinheiro com remédio, né? Não sei, talvez, né?
Então, assim, acho que em questão financeira, a gente tem que pensar um pouco o que é válido para a gente ou não nessa questão. Então, eu acho que para mim foi muito, assim, muito pequeno o investimento, assim. Então, é muito válido. Assim, e o interessante, eu acho, Fernanda, também, apesar que também, assim, no espaço físico também depende muito da gente, né? Mas eu acho que na aula online, nas aulas pela internet, depende muito mais da gente do que da outra pessoa. Então, eu acho que mexe muito, não só o lado físico, né? Mexe também com o nosso emocional. Então, a gente tem que ter a nossa vontade, a gente que tem que tomar a iniciativa de querer o nosso bem. Então, se a gente, somente a gente pode estar fazendo as coisas por nós mesmos, né? Então, não esperar dos outros. A gente tem que tomar a iniciativa da gente querer envelhecer com saúde. Então, é a gente que tem que tomar a iniciativa e se cuidar mesmo. E assim, comenta faz o comentário do seu marido quando você questionou ele em relação ao preço e o que ele falou para você. Na verdade, fui eu que mais me assustei com o valor do que ele. Na hora que eu falei para ele, eu tô assistindo, né, umas lives aqui com a Fernanda, ela dá aula e tal, e tem um programa para fazer durante um ano. Aí ele só questionou assim, você vai fazer? Porque, como eu falei, por várias vezes eu comecei e parei algumas outras atividades. Você vai fazer? Eu falei, não, eu quero. Eu falei, mas eu achei um pouco caro. Ele, caro quanto? Aí eu fui falar e falou, mas se você for parar para pensar, você vai fazer diariamente, né? Você pagava quanto na sua academia que você não fazia diariamente, né? Então, assim, isso que eu falo, o que é caro e o que é barato. Então, ele me incentivou bastante. Quanto Né? Ele você falou assim, pagava na academia? era quase o mesmo valor, Fernanda. Tanto é que o meu filho, ele tá fazendo academia. Eu pago academia pro meu filho. Ele vai. E eu fico brava com ele. Porque eu pago 110, 120. Fiz lá, passei um ano para ele. E eu fico brava com ele, porque ele vai 2 vezes por semana. E eu tenho que insistir para ele ir. Eu falo para ele, eu tô fazendo em casa todo dia. Você, tô pagando e você não está indo. Então, olha a diferença, né? Eu pago e ele não vai. E eu paguei para mim e eu tô fazendo diariamente. Então, assim, o que é caro, o que é barato, né? Tem tudo isso também. Com certeza. Então, mulherada, o presente que eu tenho para dar para vocês, porque eu coloquei aqui na live que quem ficasse até o final, eu iria dar o presente, que é manter, mas é só hoje, tá? Então, são 8h30 da noite, vocês têm até às 11h59, antes de virar, que dia é hoje? 23. Antes de virar 4 de janeiro, vocês vão ter até hoje, às 11h59, a oportunidade de ainda conseguir adquirir o meu programa com R$ 1.000 de desconto. Então, o valor de 12 parcelas de 160 e pouco, vocês vão pagar R$ 99,70. Em 12 parcelas de R$ 99,70. Gente, R$ 99,70 por mês. Economiza na sua pizza do sabadão, economiza na mão e no pé. Eu tava comentando pro meu marido, eu falei, a mulherada fica falando que é caro. Eu falei, cara, eu vou no salão aqui para fazer minha mão, sempre lotado, sempre cheio. Toda sexta-feira são as mesmas pessoas. E quando você vai ver, você gasta pelo menos R$ 80 a sua mão e seu pé para fazer. Com certeza. Aí você vai repetir na outra semana. Então, no mês, você tá gastando com mão e pé, faz a conta, sabe? Então, assim, são escolhas, pessoal, são escolhas, tá? Então, se hoje, mulherada, você tá afim, né? Você precisa, eu acho que mais do que afim, porque a vontade, ela some, né? A motivação, se a gente só fica esperando motivação, a motivação desaparece. Mas vocês têm que ter, na verdade, essa prioridade, porque vocês já estão sentindo essa consequência dessa falta do autocuidado de vocês, desse comportamento sedentário. Muitas de vocês já sentem dores no corpo, estão ganhando peso. Não vou falar diariamente, mas semanalmente, mensalmente, anualmente, vocês ganham peso. Vocês ficam muito ansiosas, vocês têm dificuldade para dormir, vocês têm uma jornada durante um dia extremamente estressante. E mulherada, quem está estressada e não relaxa, engorda. Então, vocês também precisam controlar o estresse de vocês. E dentro do meu programa, Dona Cleusa, você faz as práticas respiratórias, faz a parte da meditação.
Fernanda, na verdade, te confesso, eu fiz 2 aulas, eu acabei não fazendo. Eu vi algumas receitas também, mas eu também não coloquei em prática. Mas igual você falou, a gente tem que querer fazer, né? Sim. Então, eu assisti ele, eu vou fazer, mas a gente acaba não fazendo, a gente acaba deixando para depois, uma outra hora, um outro dia. Então, assim, se a gente quer, a gente tem que tomar a iniciativa, ir lá e fazer, e abrir mão de outras coisas, né? Que a gente pode estar deixando abrir mão de outras coisas, e tá fazendo, se priorizando mesmo. Não, isso também é uma questão de prioridade, né? Às Sim. vezes você não está sentindo que o seu emocional, você não tem ansiedade, você não tem tantas coisas que dariam um motivo para fazer essas práticas, né? Isso. De modo Uhum. geral, eu acho que assim, se eu falar 100% da turma, eu vou falar que 80% das mulheres que entram são mulheres que têm crises de ansiedade, que têm dificuldade para dormir. 80% é dentro desse perfil. Então, dentro do programa, mulherada, se você que está aqui comigo está ouvindo isso, pô, eu quero emagrecer, mas eu não durmo bem, eu tô ansiosa, eu tenho crises de pânico, eu tô, né, num nível de estresse de trabalho muito grande, eu não tô conseguindo nem respirar. Dentro do programa, você tem um recurso para isso também. Além da questão do exercício físico, eu também promovo exercícios que vão trabalhar dentro desse campo, né? De ajudar vocês a controlar, né, essa ansiedade, a conseguir dormir melhor, a praticar exercício de respiração de forma consciente, para vocês terem mais controle, né? E não ficar nesses. Eu falo que a gente às vezes chega num momento em que a gente vive apagando incêndio, né? Então a gente precisa desacelerar. E o programa, ele também tem condição de promover esse desacelerar. E por falar em desacelerar, eu já estou ficando com sono, porque essa hora o meu relógio biológico já está me dando sinais de que eu preciso dormir. Então, dona Cleuzinha, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Disposição, pela sua disponibilidade, por esse depoimento, né? São poucos meses juntas, mas assim, eu vejo o quão rico está sendo para você e eu fico muito feliz de poder colaborar, né? Aí ser a sua guia durante esse processo, essa fase da sua vida em que você escolheu, Sim. posso dizer que me escolheu para ser a sua professora e eu me sinto muito lisonjeada e orgulhosa de ter você como aluna do. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço por todo o ensinamento, né? Como eu falei, eu entrei, mas entrei assim um pouco desconfiada se iria dar certo ou não. E eu vi em poucas aulas que eu fiz, eu estava gostando, eu comecei a me motivar, comecei a ter mais ânimo. Então, assim, valeu muito a pena. Eu não me arrependo, vi que dá certo. Até já estou pensando como que eu vou fazer depois que acabar os 12 meses ali. O que eu vou fazer depois? Vou fazer outra? Tem outra? Tem continuação disso aí? Então, assim, é muito prazeroso mesmo, assim, você vê, é um desafio para mim, como eu falei, acordar mais cedo, você mudar sua rotina, colocar uma outra rotina ali para você estar seguindo, você fazer diariamente os exercícios. Então, para mim foi um desafio. Como estar aqui também, para mim está sendo um desafio, né? Você sabe que eu falei que eu estava com um pouco de receio de falar aqui, já estava suando mesmo antes de começar a entrar. Então, assim, eu estou numa fase da minha vida que eu estou querendo esses desafios novos para a minha vida. Então, assim, é tudo uma iniciativa. Estou sentindo falta de outros desafios, sabe? Me priorizar, me valorizar. E é isso. Eu acho que você fazendo esse exercício é uma forma bem, assim, grande de você dar um pontapé nessas mudanças, assim, se alguém quiser mudar isso na vida também, se priorizar e se cuidar. Muito bom, lindas palavras. Então, eu fecho essa live aqui, muito contente, com as minhas Obrigada. mãos em prece. Eu agradeço você demais, viu, Eu que Cleuzinha? agradeço. A gente ainda possa se conhecer pessoalmente para eu poder dar um abraço. Quem sabe? E é isso, mulher. Para Deus, né? Que aconteça esse Com encontro. certeza, espero que aconteça. Então, pessoal, valendo.
esse presente para vocês. Então, quem quiser entrar no meu programa com esse desconto dos R$ 1.000, vai ficar disponível até às 11h59. Amanhã a gente vai mudar o preço. E aí, pessoal, segue a vida. Quem tomou a decisão, tomou. Se não, fica para uma próxima turma ou continua aqui me namorando no Instagram, nos meus vídeos no YouTube. Mas vocês estão perdendo tempo. Infelizmente, é o que eu tenho para falar para vocês. Então, se você não quer mais perder tempo e você percebeu que você precisa se priorizar e a sua saúde tem que estar em primeiro lugar dentro do seu tripé, né? Dentro dos seus pilares, eu tô aqui para poder guiá-las. E vai ser um prazer guiar. Talvez a próxima pode ser você que está aqui no meu lugar, dando esse depoimento. Aí. Então, pessoal, se você quiser, coloca nos comentários eu quero. Mesmo que você esteja vendo essa live gravada, coloca nos comentários eu quero e você vai receber lá na sua caixinha de mensagens um link para você garantir a sua inscrição com esse desconto ainda hoje. Cleuzinha, obrigada. Boa Fernanda. noite. Obrigada. Amanhã, 6h45, treino feito da Dona Cleusa. Com certeza. Então tá bom. Gente, obrigada. Boa noite. Viu? Obrigada, gente.